A minha escalação para o jogo contra o Paraguai nas eliminatórias. O Brasil entra em campo novamente sob o comando de Carlo Ancelotti nessa próxima terça, quando enfrentará o Paraguai, sendo esse o primeiro jogo do treinador italiano próximo da torcida brasileira. Nesse vídeo eu mostrarei qual seria a minha escalação pensando nesse duelo contra o Paraguai. Vou pegar como base, obviamente, os nomes que estão à disposição e também tirar algumas lições do confronto de ontem contra o Equador. A seleção brasileira cumprirá na próxima terça-feira o seu segundo compromisso dessa data FIFA, quando enfrentará em casa a seleção do Paraguai. Brasil que vem de um empate sonolento, um 0-0 contra o Equador, fora de casa. Não achei o resultado dos piores, até porque se você pega o retrospecto do Equador, o Equador vinha muito bem, é uma seleção que sofre poucos gols. Então assim, não era como se o Brasil do nada, só porque o Ancelotti chegou, fosse chegar no Equador, fora de casa e atropelar. Não é assim que as coisas funcionam. Vamos ver se esse jogo contra o Paraguai é um jogo pelo menos tecnicamente melhor, pelo fator de estarmos jogando em casa. Só que já adianto, também não será um jogo fácil. Essas eliminatórias têm sido bastante equilibradas, então praticamente não tem jogo fácil. Na verdade, as eliminatórias, de uma maneira geral, nunca foram tão fáceis como muita gente pensa. É porque as últimas eliminatórias com o Tite, aí sim, o Brasil atropelou todo mundo. Mas, de uma maneira geral, não costumava ser assim. Enfim, vamos enfrentar o Paraguai, que nesse momento está na terceira colocação das eliminatórias. Ou seja, hoje o Paraguai está à frente do Brasil, por 2 pontos. E eles vêm com moral para esse jogo, porque eles acabaram de vencer a seleção do Uruguai pelo placar de 2-0. E tem mais, eles ostentam nesse momento 9 jogos de invencibilidade, tendo nesse período vencido até a Argentina. Então a mesma Argentina que enfiou 4-1 no Brasil, perdeu por 2-0 para a seleção do Paraguai. Eles mesclam ali alguns jogadores que atuam na Europa, até com nomes que a gente conhece do futebol brasileiro. Então eu vou mostrar para vocês a escalação que eu levaria a campo para poder enfrentar os paraguaios. Começando no gol, não tem muito segredo, eu manteria o goleiro Alisson, que foi seguro, tranquilo contra o Equador. Não foi muito exigido, mas quando foi exigido, deu conta do recado. Teve uma atuação dentro da média. Nesse momento, já adianto que eu não acho que o sistema defensivo seja o problema da seleção. A seleção fez um bom jogo contra o Equador na parte defensiva, tanto que a solidez defensiva foi o ponto positivo desse jogo. O que foi o ponto negativo foi justamente a questão da criatividade. Então, na defesa, eu nem acho que tenha muito o que mexer. Alisson, então, mantido na minha opinião. Na lateral direita vem a única alteração que eu faria no sistema defensivo, onde eu promoveria a entrada do Wesley e sacaria o Wanderson. O Wanderson, na parte defensiva contra o Equador, ele foi muito bem. Não tem o que questionar. Botes precisos, saiu jogando direitinho, só que nesse jogo contra o Paraguai o Brasil vai estar em casa, então precisa atacar mais também. E no meu entendimento, o Wesley é um jogador que ofensivamente ele vai melhor do que o Wanderson. Ele dá bastante opção no campo de ataque, ele faz muitas ultrapassagens, é um jogador muito rápido. E no meu entendimento, um dos problemas do Brasil contra o Equador foi justamente o fato de, por muitas vezes, os nossos pontas, no caso Estevão e Vini Júnior, ficarem isolados. Então eu acho importante que um lateral se aproxime, faça uma ultrapassagem, chegue pelo menos uma vez na linha de fundo, coisa que eu não vi nem o Wanderson e nem o Alexandro fazerem. Então, pelo menos na direita, eu trocaria o Wanderson pelo Wesley para poder explorar esse corredor. Na zaga, sem muito segredo, manteria o Marquinhos, que foi o nosso capitão contra o Equador, fez uma partida também bastante segura, tá num momento de muita confiança, e do lado dele não tem como ser outro nome senão o Alexandro Ribeiro, zagueiro do Lille, que na minha opinião foi o nosso melhor jogador contra o Equador. Seguro, bom na bola aérea, forte nos duelos individuais, e uma coisa que eu gostei muito do Alexandro é que ele mesmo da zaga, ele vira quase que um outro armador. Ele é aquele tipo de zagueiro que ele dá passes que quebram linhas. E é importante você ter um jogador com essas características.
Sem contar que ele sabe sair jogando com a perna esquerda, com a perna direita, muito bom zagueiro. Ele com o Marquinhos podem fazer uma boa dupla para esse confronto contra o Paraguai. Na lateral esquerda, manteria o Alex Sandro. No caso, eu já tendo o Wesley, que é um cara que vai sair mais pela direita, mantenho o Alex Sandro na esquerda para que ele possa segurar mais. É um jogador que naturalmente já ataca menos e aí ele ficaria com essa responsabilidade de segurar ali pelo lado esquerdo para que o Wesley lá na direita possa atacar. Alex Sandro, que é um jogador que ele é bem firme na marcação, tem bastante força física, então assim, ali no setor dele, a gente sabe que a gente vai estar bem seguro. Eu não colocaria o Carlos Augusto em específico nesse jogo, porque aí senão você teria dois jogadores que apoiam muito. E eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Então eu manteria o Alex Sandro, que fez também um jogo bem ok contra o Equador. No meio campo, começo com o Casemiro, que também fez um jogo bom em termos de marcação contra o Equador. Pecou um pouquinho na questão do passe, mas é algo que pode ser melhorado. Ele precisa também se entrosar com os seus companheiros. E é por essa razão que eu manteria também tanto o Bruno Guimarães quanto o Gerson. O Gerson é um jogador que eu quero ver mais personalidade dele dentro da seleção. Quero que ele seja mais o Gerson do Flamengo, aquele cara que dribla, que sai para jogar, que chega para finalizar. Senti falta disso contra o Equador. Achei que ele ficou muito preso ali na marcação. Ele é um cara que tem qualidade para chegar mais no ataque. Para mim esse é o grande problema da seleção por enquanto. Essa falta de aproximação do meio campo com o ataque. Na defesa, a gente já viu que com o meio campo mais preenchido, obviamente nós vamos sofrer menos. Só que agora é o momento de esse meio campo se ligar mais com o ataque também. Senão o nosso ataque vai ficar muito isolado, muito espaçado. E como consequência disso, nós vamos criar menos oportunidades. Então eu quero um Gerson que, claro, ajude o Casemiro na questão da marcação, mas chegue no ataque também. Não fique só pensando em marcar. O mesmo vale para o Bruno. O Bruno, na minha opinião, foi um dos piores jogadores do Brasil contra o Equador. Justamente porque ficou só querendo marcar. O Bruno é um cara que, pela qualidade de passe que ele tem, pela visão de jogo que ele tem, ele pode fazer muito mais. Explorar ali aquele lado direito e encontrar o Wesley como opção, acionar o Estevão, acionar eventualmente o Rafinha. Ele tem esse potencial. Se ele ficar preso ali do lado do Casemiro e o Gerson fazendo a mesma coisa, a gente vai só marcar e os nossos atacantes vão ter que viver de jogadas individuais. E não é essa a intenção. Então esse trio eu manteria até pensando na questão de entrosamento. Não ficar mudando o time toda hora. Então esses três eu manteria. E aí eu traria um meia para jogar com eles. Esse meia seria o Estevão. Eu tiraria o Estevão da ponta direita e colocaria ele de meia, de camisa 10. Porque assim você teria também mais ligação do meio campo com o ataque. Você teria o Gerson e o Bruno podendo subir, podendo aparecer como elementos surpresas. Ao mesmo tempo, teria o equilíbrio de eles cuidarem da parte da marcação. E aí o Estevão teria a liberdade de flutuar, cair tanto pela direita quanto pela esquerda e articular mesmo. Porque eu achei que contra o Equador ele ficou muito preso ali, naquela lateral direita, e tendo que viver de jogada individual para passar de 2, 3 marcadores. O Estevão é um jogador que na base do Palmeiras, originalmente, ele já era camisa 10. E foi comprado pelo Chelsea para jogar de camisa 10. Então eu acho que assim, você colocar ele só na ponta é até um desperdício com ele. Você tem o Antony, que é um jogador que esse sim, joga mais na ponta, mais na beirada. O Estevão pode fazer a meia. Então eu acho que seria mais interessante para o Brasil ter mais criatividade no meio campo e não ficar esse bloco meio campo e lá na frente o ataque. Falando agora do ataque, Vinícius Júnior presença garantida. E eu gostaria de ver um Vinícius Júnior também não só preso na esquerda, podendo cair mais para o meio, flutuar, mais como o Vinícius Júnior da temporada retrasada do Real Madrid, quando o Ancelotti implementou esse 4-3-1-2 e o Vini jogava como um atacante mesmo ao lado do Rodrigo. Caía pelos dois lados, pisava muito na área para fazer gol, porque aí o que acontece? Se ele fica só preso na ponta, ele tem que a todo momento vencer 2, 3 duelos individuais para poder cruzar a bola para dentro da área. E aí eu acho que também é desperdício. O Vini é um cara que, com o passar do tempo, passou a ser um grande fazedor de gols. Então, no meu entendimento, seria melhor ele jogar como um atacante mesmo, e o Estevão poder fazer essa aproximação. Do lado do Vini, sem muito segredo, Rafinha, na minha opinião, voltando de suspensão, tem que ser escalado entre os titulares. E outra, eu quero ver o Rafinha como atacante, não como meia. Porque o Rafinha dessa temporada no Barcelona foi um Rafinha que participou de mais de 50 gols, somando gols e assistências. Então um cara com esse potencial, com esse poder de fogo, tem que estar perto do gol. Ele não tem que nem ficar preso no meio campo e muito menos preso na beirada do campo.
Eu teria então um ataque móvel com o Vini e com o Rafinha, os dois se alternando com quem que fica no meio ou então quem que cai pelas pontas, porque eu não gostei nem um pouco do jogo que o Richarlison fez contra o Equador. Foi um jogo onde basicamente ele brigava com a bola. Vários passes que o Alexandro quebrava linhas e encontrava ele para ele fazer o pivô, ele errava o domínio, ou então ia tocar para alguém e errava o passe. Tecnicamente, ele vive um momento muito abaixo. Então eu entendo que com o Vini e com o Rafinha, você teria um ataque de bastante mobilidade, dois jogadores que sabem fazer gols, podem cair pelas pontas, teria a infiltração do Estevão, então você teria um time que, no meio-campo, ganharia a maioria dos duelos, teria um time mais criativo, teria um lateral com o Wesley que ia fazer as ultrapassagens. Eu acho que assim a gente manteria a questão do equilíbrio defensivo, que foi algo muito bom contra o Equador, mas ganharia mais também poder de fogo. E é algo que a gente precisa, porque o Paraguai não é uma seleção, no meu entender, tecnicamente do mesmo nível do Brasil, ela é abaixo, e pelo fato de nós jogarmos em casa, a gente tem que se impor mais. Então eu levo isso em consideração também. Dessa forma, só recapitulando, minha seleção seria Alisson, promoveria a entrada do Wesley na direita e aí manteria Marquinhos, Alexandro Ribeiro e o Alexandro do Flamengo. Meio campo com 4 jogadores ao invés de prender o Estevão lá na ponta direita e fazer um 4-3-3. Faria um 4-3-1-2. Casemiro na cabeça da área, Gerson e Bruno Guimarães e o Estevão como 10, não como ponta. E aí na frente, Vinícius Júnior e Rafinha. Acho que desse jeito o time poderia render um pouco melhor e conseguir ser mais agressivo também. Um time mais rápido do meio para frente e com mais aproximação. Eu acho que esse é o grande ponto. Não adianta você empilhar bons jogadores e colocá-los no time, só que não existe aproximação entre eles. Principalmente meu campo. Bruno e Gerson têm que fazer isso acontecer. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. O que você achou da minha escalação para o jogo contra o Paraguai? Com o que você concorda do que eu disse e do que você discorda? Pode colocar a sua escalação também aqui nos comentários. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, curtiu o vídeo? Então não esqueça do seu like, de se inscrever e de compartilhar. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um excelente final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!